Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wagner, professor de História do sexto ano. No vídeo de hoje, galera, eu vim aqui falar com vocês um pouco sobre a nossa provável volta às aulas presenciais, sobre a nossa possível volta às aulas presenciais. Galera, a gente não sabe ainda qual é o dia certo que nós vamos voltar, a gente depende, né, do decreto do governador e tudo mais, mas a gente está se preparando, eu venho aqui trazer para vocês uma informação que a gente está se preparando, da melhor forma possível para receber vocês, com toda a segurança, né, para que a gente possa trabalhar com segurança e continuar fazendo o nosso trabalho, a nossa educação de qualidade, né, que vocês possam continuar aprendendo e que vocês possam se desenvolver cada vez mais. Mas para isso, pessoal, eu vim aqui hoje para a gente fazer uma preparação, que quando nós voltarmos às nossas aulas presenciais, é necessário nós fazermos uma avaliação diagnóstica. Professor, o que é uma avaliação diagnóstica? Uma avaliação diagnóstica, pessoal, é justamente uma observação daquilo que foi estudado, aquilo que foi aprendido pelos alunos, por vocês no caso. Então, nós trabalhamos vários conteúdos aqui durante esse período de aulas remotas, e é necessário a gente fazer uma revisão desses conteúdos para que a gente possa saber em que grau de aprendizado vocês estão, o que a gente precisa retomar, o que está legal, quais são as principais dúvidas e tudo mais. Então, eu já deixo aqui para vocês a informação que nós teremos uma avaliação diagnóstica quando retornarmos às nossas aulas presenciais. Professor, está botando terror na gente? Não, pessoal, é uma avaliação diagnóstica, ela serve justamente para medir o grau de conhecimento de vocês, para saber o que vocês conseguiram aprender e o que vocês não conseguiram aprender e que precisa ser retomado, certo? Então, para essa nossa avaliação diagnóstica, eu vou trabalhar alguns assuntos que eu julgo bastante importante, que ficou lá no começo das nossas aulas remotas, que começa na unidade 2 do livro de vocês, a partir da página 64, né, é o capítulo 4, que fala sobre a antiga civilização egípcia. Depois, o capítulo 5, que vai falar sobre os povos da África, né, de uma forma geral, os povos antigos da África. Nós vamos trabalhar o Reino Kush, Axum, Cartago, Gana, Mali, né? E o capítulo 6, que a gente vai trabalhar os povos da Mesopotâmia. Professor, o senhor está esquecendo do 7, que fala sobre hebreus, fenícios e persas. Não estou, não. Além de fazer parte da unidade 2, a gente vai trabalhar hebreus, fenícios e persas numa outra unidade. Por quê, professor? Gosto tanto de hebreu, fenícios e persas? Sim, mas vai ficar muito grande a nossa avaliação diagnóstica se a gente for colocar 4 capítulos. Então, resolvi colocar só 3 capítulos para a nossa avaliação diagnóstica e fazer a revisão de cada um deles, para ficar melhor, para que vocês possam compreender os conteúdos e as revisões, certo? Então, já falei bastante, já expliquei para vocês tudo como que vai acontecer. E agora eu vou começar a fazer a nossa revisão propriamente dita, tá joia? Para isso, eu preparei alguns slides, coisa bem simples, tá? Vocês vão perceber que ele está mais simples do que o habitual, né? Eu digo com questões visuais, tá? De conteúdo, ele tá bem bom, né? Tá bem objetivo, e vocês vão gostar, tá joia? No final, eu vou deixar um questionário para vocês fazerem em casa, e a gente corrigir no nosso encontro presencial, que vai ser na quarta-feira. Tá joia? Então, venham comigo, vamos começar a nossa revisão? Beleza. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Ok. Então, nós vamos começar a trabalhar o capítulo 4, a partir da página 64. O capítulo 4 fala sobre a antiga civilização egípcia. Eu já coloquei essa imagem aí, de propósito, para que vocês possam observar na página 64 sobre o que nós vamos trabalhar. Tá joia? Então, a antiga civilização egípcia. Então, vamos lá. A gente precisa entender que o Egito se localiza no continente africano, né? Então, até por isso, a gente vai começar a trabalhar o tópico 1,
que está na página 65, fala sobre a África, a origem da humanidade. E tem esse mapa que está aí à nossa direita, né? O mapa do continente africano, de uma forma geral. Nós temos dividido por cores aí as questões do relevo, as questões climáticas e tal. Então, a gente vai verificar que o continente africano, com o passar dos anos, ele vai sofrer profundas transformações climáticas e no seu relevo, né? Nós vamos ter uma paisagem bastante diversificada, com floresta, deserto, né? E, inclusive, vai levar à formação do maior deserto do mundo, que é o deserto do Saara. Então, vocês podem observar no mapa de vocês aí, nós temos ali uma faixa que vai de leste a oeste, né? Que é o deserto do Saara, ali próximo ao Trópico de Câncer, né? Então, a gente vai verificar que nesse contexto, o continente africano ele vai ficar bastante comprometido por essa área de deserto. E perpendicular ao deserto do Saara, né, fazendo a linha 90 graus, nós vamos ter o rio Nilo, já próximo lá quase do Mar Vermelho, perto do deserto arábico, à direita do deserto do Saara, nós vamos ter o rio Nilo. E é justamente nessa região do rio Nilo que vai se localizar o Egito, né, a civilização antiga egípcia. E já vou adiantar aqui para vocês que vocês vão verificar uma curiosidade sobre o Egito, que nós vamos ter o Baixo Egito, na região norte, então mais próximo ali do Mar Mediterrâneo, e o Alto Egito na região sul, né, mais próximo ali da floresta equatorial, onde vocês estão vendo ali. Professor, por que que é o contrário? Porque o rio Nilo, ele nasce, né, na região ali das montanhas, e vai desaguar no Mar Mediterrâneo. Então, na verdade, ele corre ao contrário, né, ele corre de baixo para cima. Então, o Alto Egito, que é mais próximo da nascente, e o Baixo Egito, que é mais próximo da foz, né? O delta, que ele chama, né? O delta do Nilo. Tá joia? Então, a gente já começa com essa expressão, né? O Egito é uma dádiva do Nilo, né? É uma expressão do historiador Heródoto, né? Grego, e ele explica justamente isso, porque o Egito, ele vai surgir, a gente pode dizer assim, com os povos se localizando, se concentrando próximo às margens do rio Nilo, né? Então, os egípcios vão se desenvolver às margens do rio Nilo. E qual que era o objetivo dos caras morarem perto do rio? Desenvolver a agricultura, porque a gente vai ver que desde lá da pré-história, a gente viu lá que a transição, né, do homem do paleolítico, aquele homem caçador-coletor, para o homem neolítico, que é o homem que agora vai praticar agricultura, é justamente essa, né? Então, o homem vai produzir o seu próprio alimento. Então, os núcleos populacionais do Egito, eles vão se concentrar nas margens do rio Nilo e vão passar a cultivar grãos, criar gado, e assim vão organizar as primeiras comunidades agrícolas, denominadas nomos, tá? Então, professor, o que que são nomos? São comunidades agrícolas do Egito Antigo, tá joia? E aí a gente vai ver que a população começa a crescer nesses núcleos urbanos, nesses nomos, né? E quanto mais a população começa a crescer, você tem que ter mais comida para alimentar esse povo. Então, os caras vão começar a perceber que precisam plantar em áreas maiores, né? Precisam desenvolver um sistema de irrigação, porque as regiões próximas às margens do rio já vão estar plantadas, então eles precisam plantar mais para dentro, então precisa trazer essa água até as plantações mais para dentro do território, né? Longe das margens do rio. Então, eles vão começar a desenvolver sistemas de irrigação, e a gente vai verificar que a agricultura ela passa a ser a principal atividade no Egito, né? Então, os caras começam a se dedicar à agricultura, mas também se dedicavam à pecuária, né, que é a criação de animais, e à pesca, aproveitando os recursos do rio Nilo. E o comércio era pequeno, né? Era o comércio entre si, entre os núcleos populacionais, né? Os comércios com trocas de excedente de produção, né? E com outras civilizações mais próximas, as civilizações ali mais na Ásia Menor, né? Aquela região mais próxima ali da região do Egito. Certo? E aí a gente vai verificar que o aumento da população e de produção
vai levar à necessidade de controlar esses estoques e o comércio de mercadorias, né? Porque senão acabava se você deixasse muito solto, ia acabar faltando para algumas pessoas, né? E para solucionar esse problema de controle de estoque, administração das cidades, administração dos núcleos, desculpa, dos núcleos populacionais, vai ser necessário a presença de um líder. E esse líder vai receber o nome de nomarca. O que é um nomarca? É um líder do nomo. O que é um nomo? Uma comunidade agrícola egípcia. Tá joia? Então, uma coisa puxa a outra. Então, o líder da comunidade agrícola egípcia é o nomarca. Não é monarca, tá, pessoal? É nomarca. Beleza? Os nomos da região do delta do Nilo, ou seja, aqueles caras que estão lá próximo do mar Mediterrâneo, eles vão se juntar sob a liderança de um mesmo nomarca e vão formar o Baixo Egito, desculpa, aquilo que eu falei para vocês. O Baixo Egito fica no norte e o Alto Egito fica no sul. É o contrário, né? E aí o mesmo vai ocorrer com os nomos do sul, com a formação do Alto Egito. Então nós vamos ter vários nomos que se organizam e tornam o Baixo Egito. E aí outros nomos se organizam e tornam o Alto Egito. Beleza? Então nós vamos ter duas cidades bastante importantes, né, nesse contexto aí, chefiadas pelos nomarcas, né? E aí, em 3.200 a.C., o chefe do Alto Egito vai unificar os dois reinos e vai se tornar o faraó. O que vai ser o faraó? O chefe, né, de todo o Estado egípcio. Então, o Alto e o Baixo Egito vão ser unificados e vão ter um só líder, que vai ser o faraó. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, essa imagem que eu coloquei. A coroa branca era o nomarca do Alto Egito, né? A coroa vermelha era o nomarca do Baixo Egito. E a coroa dupla, uma coroa que é vermelha por cima e a branca junta, simbolizava a união dos dois reinos, né, do Alto e do Baixo Egito, sob a liderança de um só líder, que é o faraó. O primeiro faraó egípcio foi o Menés. Ele tinha a função de manter a ordem, a unidade e a continuidade do império, do Estado egípcio. Ou seja, ele tinha que manter a ordem para não deixar perder, né, as questões do controle de estoque e tudo mais. A unidade do Alto e Baixo Egito juntos, sob a liderança do mesmo faraó, e a continuidade disso aí, ou seja, depois que ele morresse, alguém tinha que dar continuidade àquilo. Para isso, foi criado um Estado forte, onde todos os nomarcas do Egito ficaram subordinados ao faraó. E para que todos eles se subordinassem ao faraó, era necessário que houvesse uma representação do faraó como um cara diferente, como um cara escolhido por Deus, né? Na verdade, eles consideravam o faraó o próprio Deus vivo na Terra. Dessa forma, é estabelecida uma forma de governo chamada de teocracia. Tel significa Deus, cracia, governo, né? Então, como se fosse o governo do próprio Deus aqui na Terra, né? Então, o faraó, ele é considerado como um deus e tudo mais, e na página 67 vocês podem verificar isso aí. Eles falam que o faraó acumulava o poder político e poder religioso, tá joia? E aí, quando um faraó morria, ele era sucedido por um membro da sua família, ou seja, era uma dinastia, né? E nós vamos ter a pirâmide egípcia, na página de vocês tem bem bonitinha, mostrando ela na página 68, onde nós vamos ter no topo da pirâmide social egípcia o faraó e sua família, abaixo deles vamos ter os sacerdotes, depois os burocratas e os militares, né, dos burocratas entendo-se os escribas, que eram os caras responsáveis por fazer os registros dos estoques, as escrituras e tudo mais, e na base da pirâmide nós tínhamos os camponeses e os escravos, que eram os caras que trabalhavam, construíam as obras públicas, os diques, as pirâmides e tudo mais. Beleza? Estou passando rapidinho, pessoal, porque como eu falei para vocês, aqui é só uma revisão, tá? Esse conteúdo já foi dado, vocês têm esse vídeo dessa aula que eu dei na civilização egípcia, ela está gravada e tudo mais, vocês podem estar assistindo, né, esse vídeo aí, só dar uma procurada aí, dar uma pesquisada na biblioteca de vocês, vocês vão encontrar, tá? E aí, eu falei para vocês
sobre quando um faraó morria, outro membro da família assumia, né? Então era uma dinastia. E dessa dinastia, pessoal, nós vamos dar origem a 3 períodos do Império Egípcio: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Beleza? O Antigo Império ele vai de 3.200 a.C. a 2.000 a.C. Professor, mas eu não vou lembrar essas datas. Tudo bem, jovem. Você não precisa decorar a data. Você precisa saber o que aconteceu em cada um desses períodos. Então, a gente vai vir do mais afastado para o mais próximo, ou seja, do mais antigo para o mais novo. O mais antigo, nós vamos ter a expansão territorial do Império Egípcio para o oeste, para o sul e para o nordeste. Né? Então, a gente vai chegar até próximo ali do Mar Vermelho, né? A gente vai chegar o máximo possível a oeste, e nós vamos chegar também para o sul, ali na região ali da Suméria, né? Então, nós vamos verificar que eles consolidaram o seu poder sobre o Egito Antigo até por volta de 2.000 a.C., quando as secas a falta de chuva, né, vai afetar diretamente as questões da produção, né? Então, o Rio Nilo ele não vai conseguir encher, porque tem pouca chuva. Se o Rio Nilo não enche, eles não têm tanta fertilidade nos seus terrenos, né? Então, a irrigação começa a ficar prejudicada. Isso faz com que haja uma redução na produção, e se você tem pouca comida, o que acontece? A população fica sem comer, né? Então, a gente vai verificar que os mais pobres começam a passar por dificuldades, começam a questionar justamente o governo do faraó e tal. Isso faz com que o faraó tenha o seu poder enfraquecido. E aí os povos asiáticos, os povos vizinhos, que estavam doidos para invadir o território, né, para se apossar dessa região do Nilo, eles aproveitam esse enfraquecimento político do faraó e invadem a região do delta do Nilo, né, a região lá do Baixo, né? Então eles vão começar a se estabelecer nessa região, na região do delta do Rio Nilo, mais próximo ao mar Mediterrâneo. Até 2000 a.C. Em 2000 a.C., os nomarcas da região de Tebas, que é a região lá do sul, né, a região lá do Alto Egito, eles vão se organizar, vão expulsar os invasores e vão retomar a unidade do Egito sob o comando dos faraós. Até 1580, quando os povos Ixos, vindo da Ásia, vão invadir o Egito novamente. Os Ixos vão chegar com uma tecnologia diferente para a época, utilizando cavalo, carros de guerra, armas de bronze, tudo que os egípcios não conheciam. Então, eles vão dominar a região, né? Então, vejam que sempre o objetivo dos invasores é lá a região do delta do Nilo, né? Por quê? Porque é mais próximo do mar Mediterrâneo, é onde nós tínhamos um desenvolvimento agrícola maior, né? As terras mais férteis, mais longe do deserto do Saara, né? Então, era mais próximo do continente europeu, mais próximo da Ásia, então ficava melhor para fazer suas rotas comerciais. Então, vamos ver que nesse contexto, os Ixos também vão invadir a região ali do delta do Nilo, vão se estabelecer naquela região, e o povo de Tebas vai continuar lá no Alto Egito, resistindo à ocupação. E aí os egípcios começam a perceber que as tecnologias dos Ixos podem ser utilizadas também pelos egípcios, porque os caras, eles têm metal para fazer, né, tem o bronze para fazer suas armas, e vão passar também a utilizar essas técnicas de cavalo e carros de guerra. E aí, por ironia do destino, os egípcios aprendem com os Ixos como fazer essa técnica e utilizam essas técnicas do cavalo de guerra, dos carros de guerra, desculpa, dos cavalos, das armas de bronze, utilizam contra os próprios Ixos, e como eles estão em maioria, eles conseguem expulsar os Ixos em 1580 sob o comando do faraó Amoses I. E aí começa o período do Novo Império. Certo? O Novo Império vai de 1580 a.C. até 525 a.C., quando os persas dominam o Egito e transformam o Egito numa satrápia persa, né? Numa colônia persa, certo? Então vamos ver que no Novo Império nós vamos ter conquistas militares depois que os caras expulsam os Ixos, destaque para os comerciantes egípcios que passam a atuar tanto no Egito como na Ásia,
Então, a principal atividade vai começar a ser o comércio, né? Então, os caras continuam produzindo, investindo na agricultura, investindo na pecuária, na pesca, porém o comércio ganha um destaque nesse momento. Principalmente o tráfico de escravos, né? Então, principalmente os escravos que vão ajudar a construir lá as pirâmides, construir as obras públicas, eles vão ser bastante importantes nesse contexto. E aí nós vamos ter destaque também para o sistema de irrigação, que vai ser aperfeiçoado, porque os caras vão verificar que não dá para ficar dependendo da cheia do Nilo, né? Então eles vão desenvolver uma técnica chamada Shaduf, vocês podem ver na página 70 do livro de vocês. Então nós temos utilizando as árvores e tal, né? Então uma técnica de você apanhar a água do rio Nilo e a partir daí você ir irrigando, né, outras terras mais distantes das margens do rio. O comércio foi intensificado com a Ásia, houveram disputas políticas pelo poder entre nobres e burocratas, né? Isso aí vai fazer com que haja um enfraquecimento do império. Então percebam que sempre que o império está com disputas internas, os caras esquecem do inimigo externo. Uma vez que eles esquecem do inimigo externo, o inimigo externo aproveita essa fragilidade, essa divisão, né, social, para poder invadir. E vai ser justamente o que vai acontecer ali em 525 a.C., né? Porque os persas que vão estar em franca ascensão, conquistando vários territórios, os persas vão aproveitar a divergência entre egípcios para poder dominar o território. Professor, mas como que os persas sabiam disso? Os persas eles tinham uma rede de informantes muito grande, né? Então, como o Egito passou a se dedicar ao comércio, então os espiões, né, os informantes persas, eles começam a se passar por comerciantes para saber o que está acontecendo na região do Egito e fornecer as informações para o imperador persa. E a partir daí os persas vão atacar o Egito, pegam o Egito de surpresa e acabam conquistando essa região. Beleza? E o Egito passa a ser uma província persa. Vamos falar um pouco sobre as crenças religiosas dos egípcios. Eles eram politeístas, certo? Acreditavam em vários deuses, né? Politeístas. Os seus deuses tinham formas humanas e formas de animal, né? Então, às vezes, inclusive, misturava os dois, né? O cara com corpo de homem, cabeça de animal, cabeça de chacal e tal, né? E os deuses representavam elementos da natureza. Os faraós, cada cidade, cada nome tinha sua própria divindade. Porém, os faraós impunham à população o culto a alguns deuses comuns. E esse culto aos deuses comuns é que fazia justamente essa unidade cultural dos egípcios, né? Então, nós vamos ter culto aos deuses Amon-Ra, que é o deus Sol, Osíris, que é o deus da morte, e a Ísis, que é a deusa da fertilidade, certo? Os egípcios acreditavam na vida após a morte e acreditavam no tribunal de Osíris, que é aquele tema que eu passei o trabalho para vocês, no qual o livro de vocês, na página 71, tem uma representação muito legal aqui do tribunal de Osíris. Eu vou ler esse parágrafo aqui para vocês. Página 71, no tópico Crenças Religiosas e Ciências, nós vamos ter o primeiro, o segundo, o terceiro parágrafo. Os egípcios acreditavam que após a morte, a alma era enviada ao reino dos mortos. Depois de julgada no tribunal de Osíris, a alma voltaria ao mesmo corpo para uma nova vida, ou seja, acreditavam na vida após a morte. De acordo com o livro dos mortos, a eternidade só seria conquistada por quem provasse ter sido justo durante a vida, ou seja, a pessoa tinha que ter uma vida justa, uma vida boa, fazendo bem e tudo mal, né? Tudo mais, desculpa. Para isso, diante de Osíris, o deus Anubis, que é esse cara com a cabeça de chacal, né? Colocava o coração do morto em uma balança, junto com uma pena, que simbolizava a justiça. Se o coração tivesse o mesmo peso que a pena, o morto seria recebido no reino de Osíris. Se pesasse mais, um chacal, um cachorro, né, que é um maate, se o coração pesasse mais, o maate já devorava a alma do morto ali e ele não ia para a eternidade, né? Beleza? Então, são as questões do tribunal de Osíris, certo?
E justamente já pensando nessa absolvição, né, nessa ida para o paraíso, nessa vida após a morte, desculpa, os egípcios eles buscavam conservar o corpo, porque eles acreditavam que a alma voltaria para o corpo e o corpo viveria, né, essa vida eterna, né? Então era necessário o corpo estar conservado, não tá deteriorado, né? Então, para isso, eles conservavam o corpo para abrigar a alma em caso de absolvição. E como é que eles faziam para conservar esse corpo? Utilizavam as técnicas de mumificação. São as múmias que a gente já ouviu falar aí, tem filme e tudo mais, que vocês até comentaram comigo já em outras aulas. O processo de mumificação, ele era controlado pelos sacerdotes, e esse processo de mumificação, galera, ele vai permitir aos egípcios um avanço muito grande no campo da anatomia, porque os caras começam a estudar o corpo humano e da medicina, né? Começam a ver os órgãos e tudo mais. Era muito comum as mortes das famílias ricas, porque era um processo caro. Então, a gente vai verificar que as múmias, elas eram basicamente de pessoas nobres, né, de faraós e tudo mais. Os sacerdotes, como é que era feito o processo? Os sacerdotes lavavam o corpo, retiravam os órgãos e colocavam esses órgãos num vaso, né? Até porque acreditava-se que o cara ia voltar para o corpo, quando ele voltasse para o corpo, ele ia precisar dos seus órgãos novamente, né? O corpo era coberto por sal e deixado para secar por 40 dias. As cavidades eram preenchidas por linho e ervas, e o corpo era enfaixado no final com bandagens de linho. Então, aqui no livro de vocês, na página 72, tem um infográfico que mostra bem bonitinho, com imagens e tal, como foi que tudo isso aconteceu. Beleza? Mais uma vez, lembrando que eu tô só dando uma pincelada, porque isso aqui é uma revisão do conteúdo, tá joia? A explicação mesmo, aquela explicação mais calibrosa, já foi dada há algum tempo atrás, nas nossas aulas remotas, e vocês podem estar assistindo o vídeo, beleza? Como é que funcionava a arte egípcia? Olha para essa figura aí, galera. A arte egípcia envolvia pinturas, tumbas, pirâmides, né? As pirâmides e as tumbas, elas serviam para mostrar a grandeza do faraó, e eles usavam cores vivas na pintura. Então, olha aí, amarelo, vermelho, né? Então, a pele da mulher da direita, ela tá com uma pele amarela, a outra com uma pele mais parda, ali, mais vermelhada, né? As figuras divinas as figuras humanas e as figuras divinas eram representadas de uma forma bem típica. Então, olha só, o tronco está de frente, né? Ou seja, ali o corpo da pessoa está de frente, mas geralmente os pés e a cabeça, né? Elas são para o lado. Então, o cara está mais ou menos assim, ó, né? Então, era uma característica da representação egípcia, certo? E também nós temos as escritas, né, egípcias, que havia 3 tipos de escrita. A hieroglífica, o que era a escrita hieroglífica? Utilizada nas paredes dos templos e dos túmulos. Então era uma coisa mais rebuscada, uma coisa mais nobre, né? Nós tínhamos a escrita hierática, que era a escrita usada em papiros, que são os papéis feitos de fibra vegetal, né? E as placas de barro. E a demótica, que era a escrita utilizada pelo povo, né? De uso mais popular. Tá joia? Então, pessoal, isso aí também está no livro de vocês na página 73. Então, pessoal, dessa forma a gente vai encerrando a nossa revisão e eu vou deixando aqui para vocês fazerem em casa alguns exercícios que vão ajudar vocês a fixar melhor o que foi explicado aqui. Beleza? Eu só vou dar uma lida aqui para tirar alguma dúvida caso haja. E na aula que vem vocês vão responder isso no caderno. Na aula que vem, que é nosso encontro ao vivo, a gente vai corrigir isso aí e tirar as dúvidas. A primeira questão. Explique a frase, o Egito é uma dádiva do Nilo. Então, isso aí acabei de falar com vocês no começo aqui da aula, né? A segunda questão, qual era a principal atividade econômica do Egito Antigo? Também está bem simples, está bem fácil de vocês responderem. A terceira questão, quem eram os nomarcas e quais as suas atribuições? Então, nós falamos também sobre as comunidades agrícolas, né? Tudo mais, quem é que liderava essas comunidades agrícolas, quais eram as atribuições desse líder e tal. A quarta questão, explique o que é a teocracia.
Então, aí já começa a falar sobre a unificação do Egito, né, e tudo mais, sobre o comando do faraó e tal. Aí vocês vão verificar o que é a teocracia e vão responder, vão explicar para mim o que era. A quinta questão. Desenhe a pirâmide social egípcia e coloque na ordem as classes sociais. Então, vocês vão fazer lá o triângulozinho da pirâmide, colocar, dividir ela certinho, colocar as classes sociais, quem estava no topo, quem estava na base, quem estava no meio e tal. Vocês vão escrever tudo bonitinho aí para mim. Beleza? A sexta questão. Qual foi o principal aprendizado que os egípcios tiveram com as invasões dos Hicsos durante o Médio Império? Então, nós vimos lá que no Médio Império os Hicsos vão invadir o Egito, né? Vão se estabelecer na região ali do Baixo Egito, próximo ao delta do Rio Nilo, e eles tinham técnicas que os egípcios não tinham. A gente falou sobre isso agora há pouco na nossa aula. E aí os egípcios vão aprender essas técnicas militares, né, com os Hicsos, e vão utilizar contra os próprios Hicsos no final do Médio Império e no estabelecimento do Novo Império. Beleza? A sétima questão. Explique como funcionava a religião egípcia, como é que eles eram, se eles acreditavam nos deuses ou não. Vocês vão explicar certinho para mim como é que funcionava. A oitava, explique como era feita a técnica de mumificação. Então, o que era a técnica de mumificação e como ela era feita? Vocês vão explicar para mim. Acabamos de falar também. Tem no livro de vocês também um infográfico bem bonitinho lá para vocês consultarem. A nona questão. Como eram representadas as figuras humanas na arte egípcia? Eu acabei de mostrar para vocês também, inclusive até fiquei aqui de posição aqui como se uma figura egípcia eu fosse, né, para que vocês possam ter uma noção de como é que funcionava isso daí. E a décima, quais eram os tipos de escrita egípcias? Nós acabamos de falar também, foi até o nosso último slide. Beleza? Pessoal, então eu vou encerrando por aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, a gente vai poder tirar essa dúvida na nossa aula ao vivo, né, que ainda vai ser essa semana. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado da aula, assistam até o final, respondam essas atividades que vai ajudar vocês na nossa avaliação diagnóstica. Tá joia? Um grande beijo a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!